e pequenininhas. Não é verdade, queridos? Amém? Vamos lá. João 13, versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Amém, irmãos? O tema da mensagem de hoje é: confie no que Jesus está preparando para a tua vida. Amém? Você confia no que Jesus está preparando para a tua vida, irmãos? Você confia, Michele? Renato, Caroline, Yara, Sara, Edneia, Rafael, vocês confiam? Confiem no que Jesus está preparando para a tua vida. É sempre o que há de melhor. Sempre, irmãos, é sempre o que há de melhor. E o nosso objetivo hoje é compreender que Deus sabe o que está fazendo. Portanto, confiar nele é sempre a melhor escolha. Não tenham dúvida. Confiar em Jesus é sempre a melhor escolha. A gente acha que quando acontece alguma coisa de ruim, não era o tempo de Deus. Não sei por que foi acontecer isso. Ontem morreu um pastor, irmãos, que me consagrou ao ministério, pastor Evandro de Souza Lopes, novo, 78 anos, se não me falha a memória, né? Por aí, novo. A gente fica pensando, eu falei para a Edneia, pelo menos mais 10 anos ele tinha que ficar aqui, pelo menos mais 10 anos, mas irmãos, nós temos que aprender a confiar naquilo que Deus está preparando para cada um de nós, não importa o que seja o dia da minha morte, mas eu preciso confiar que se é Deus que está preparando esse dia, é o que existe de melhor para mim, é o que existe de melhor para vocês. Uma vez, irmãos, eu estava andando lá na Vila Sabrina, quando ouvi uma voz dizendo assim, algo parecido com isso, irmãos. Vou baixar um pouquinho aqui, que está dando microfonia forte, não está? Uma vez eu estava andando na Vila Sabrina, quando ouvi uma voz dizendo algo parecido com isso, irmãos. Vai para o centro de São Paulo e não esquece de levar a palheta do violão. Eu ouvi aquela voz, sabe? Não sei de onde veio aquela voz, como foi que eu ouvi aquilo, mas falou assim, vai para o centro de São Paulo e não se esquece de levar a palheta do violão. Vai entender, irmãos? Mas eu obedeci. Chamei um amigo chamado Nasson, ele era da igreja batista aqui do Jardim Brasil. Nós somos da igreja renovada, da igreja tradicional aqui do Jardim Brasil. E nós fomos, irmãos. Chegando na cidade, começamos a andar como de costume, e eu comecei a passar pela rua direita, parando ali no Largo da Misericórdia, não sei se alguém conhece, o Largo da Misericórdia, ali perto da rua direita, centro de São Paulo, conhece, Renato? Parando ali no Largo da Misericórdia, tinha alguns jovens reunidos, e eu cheguei perto, sabe quem eram, irmãos? Jovens da Verdade. Eles estavam ali com um violão, estava com uma lata, que eles faziam contrabaixo com cabo de vassoura, uma cordinha e uma lata, aí faziam contrabaixo, e eles tinham um violão e um pintor. O que ele fazia? Começava a fazer um quadro, né, uma crucificação de Cristo, fazia um quadro, as pessoas pararam para ver. O rapaz do contrabaixo, obviamente, tocava aquele contrabaixo feito de lata, e tinha um violão na mão de uma pessoa, e nada do culto começar, e eu fiquei ali no meio. Os irmãos se recordam? Eu estava na Vila Sabrina e Deus falou, vai para a cidade e leva a palheta do violão. E eu estava lá no meio parado. Aí alguém falou assim, alguém aqui sabe tocar violão? Eu falei, eu sei. O senhor poderia tocar para nós aqui, nós vamos fazer um culto? Eu falei, pode dar o violão. Peguei o violão, irmãos, e nós cantamos ali. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. E os jovens cantando, e as almas se achegando, e fomos ganhando alma, irmãos. Quando Deus falou comigo, eu não estava entendendo nada. Vai para a cidade. E não se esquece de levar a palheta. Eu não estava entendendo absolutamente nada, mas Deus sabe o que está fazendo. Quando Deus fala com você, Ele sabe por que está falando determinada coisa, irmãos. Deus quer sempre o nosso bem, e o milagre acontece. Nem sempre o Senhor nos revela de imediato o motivo dele nos ordenar determinadas coisas, mas se Ele está ordenando, entendendo ou não entendendo, seja obediente, que a bênção será grande na tua vida. Pastor, mas por que tem que ser assim? Porque Deus me pede algo que parece sem pé e sem cabeça. Meu irmão, não perca tempo com questionamentos, confie, pois se o Senhor não sabe o que está fazendo, quem é que sabe? Eu, você?
Quem sabe o que está fazendo? Preste atenção no que iremos falar agora. Era uma noite, irmãos, de jantar com os discípulos. A hora de Jesus partir estava chegando, de morrer. Nós lemos em João, capítulo 13, versículos de 4 a 7. João, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Veja o que está escrito. Diz que Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondendo Jesus, disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Pode parar, Senhor, disse Pedro. Os meus pés o Senhor não vai tocar, não vai lavar coisa nenhuma. Quem sou eu para o Senhor lavar meus pés? O Senhor é Deus, tu és o Senhor. E Jesus respondeu: se não deixar eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Pedro então responde: neste caso, pode me lavar as mãos, a cabeça também. Jesus respondeu: o que já está limpo não precisa ser lavado. No final do lava-pés, irmãos, Jesus disse: entenderam a mensagem? Se eu lavei os pés de vocês, sendo o Senhor, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Irmãos, há coisas importantes para destacarmos neste episódio. Vamos lá. A primeira coisa é que não podemos confundir símbolo com realidade. Pedro confundiu símbolo com realidade. Tem muita gente na época da graça que ainda acredita que tem que se abaster de comer carne de porco, que tem que guardar o sábado e etc. Porque não conseguem discernir o que é símbolo e o que é realidade na Bíblia. No episódio em questão, a lavagem dos pés é um símbolo de quanto devemos ser humildes e solícitos uns para com os outros. Também nos dá a lição de que a poeira de cada dia deve ser lavada com perdão, compreensão e amor. Apesar de não vivermos mais como servos do pecado, vivemos em um mundo empoeirado, coberto de pecados, e no dia a dia acabamos por falhar uma vez ou outra. Quem aqui não peca? Quem aqui essa semana não cometeu nenhum pecado? Olha que por pensamento. Todos nós pecamos, nós falhamos, não somos perfeitos, ainda não atingimos a estatura de varão perfeito, sabe? E essa lição da lavagem dos pés nos traz à nossa mente, à nossa consciência, que Jesus Cristo, ao lavar os pés, além de nos ensinar a humildade, estava ensinando que, se o nosso corpo já foi lavado pelo poder do sangue de Jesus, essa água que passa em nossos pés é para tirar a poeira do dia a dia, ou seja, das nossas falhas que cometemos no dia a dia, sabe? Apesar de não vivermos mais como servos do pecado, vivemos em um mundo empoeirado, coberto com eles. Então nós precisamos aprender a administrar isso em nossas vidas, permitindo que o Senhor nos perdoe, sabe? Esse negócio de ficar escondendo nossos erros é pior. Diga: Senhor, eu pequei, errei de novo, pensei que não devia, olhei para onde não devia, me perdoa, Senhor, lava-me com o teu precioso sangue, e Jesus vai te perdoar, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, volta lá, Edneia. Vamos ler tudo junto agora? Olha que versículo importante para vocês, irmãos. Olha aqui no telão, vamos lá. 1, 2, 3. Se confessarmos... Vamos de novo? Vamos lá. Agora sem errar, hein? Vamos lá. De novo, se confessar... Amém, irmãos? De toda a justiça. Em segundo lugar, não devemos menosprezar o poder purificador do sangue e da água.
O sangue de Jesus, irmão, nos purifica, nos limpa do pecado. Ele faz o serviço geral no processo regenerativo e justificativo. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz o texto sagrado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você anda na luz, você tem comunhão com os seus irmãos. Eu já passei por igrejas que os irmãos não tinham comunhão uns com os outros. Como é que eu posso acreditar que essas pessoas estão andando na luz? Como é que você pode estar numa igreja que os irmãos não têm comunhão um com os outros? A Bíblia diz, se estivermos na luz, como Ele na luz está, o Senhor é luz. Amém, irmãos? Se nós andarmos na luz, como o Senhor é a luz, está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tem que haver comunhão, tem que haver amor. Uma das coisas, irmãos, que nós temos aqui nesta igreja, desde que foi fundada, né, Dineia? É comunhão. É comunhão. Quando começou a ver alguma coisinha aqui, irmãos, que eu comecei a perceber, Deus já tirou. Deus já tirou. Porque aqui é lugar de comunhão. Deus está investindo numa igreja que tenha comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Sabe? Vamos ler então Efésios capítulo 5, versículo 26. Nós precisamos dessa lavagem diária, tá, irmãos? O lava-pés, além de humildade, é um símbolo também de que Jesus perdoa os nossos pecados diariamente. Olha aqui, ó, Efésios 5, 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Irmãos, santificação e purificação com a lavagem da água pela palavra que está sendo pregada a vocês aqui hoje. Portanto, meus amados, não desanimem, caso ocorra um acidente de você pecar, não desanima, te arrepende, peça perdão a Deus, que através da lavagem da poeira, Ele te livrará de todo o mal. Amém, queridos? Vamos continuar. Outra coisa importantíssima, né, no episódio que nós lemos, não podemos questionar a Deus depois que aceitamos o seu senhorio. Irmãos, Pedro questionou a Jesus, pois jamais poderia admitir uma coisa desta. Como pode o Senhor lavar os pés de um escravo? Pedro não queria entender aquela situação, né? Leamos Jeremias capítulo 18, versículos de 4 a 6. Jeremias 18, de 4 a 6. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E para vocês compreenderem ainda melhor, lançando luz, repetindo o que Jesus disse: o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Irmãos, você é como um vaso nas mãos do oleiro, é um barro na mão do oleiro que está fabricando um vaso. Olhando a grosso modo, às vezes nós não aceitamos, no ponto que nós estamos, achamos que ele está errado, que o oleiro não sabe o que está fazendo, mas o oleiro sabe o que está fazendo. Quem sou eu? Quem é você para questionar o oleiro? Deus sabe o porquê de estar fazendo as coisas de uma maneira ou de outra na sua vida. A nós cabe a aceitação, a humildade, abrir o nosso coração e permitir que o Senhor realize a sua vontade. Independentemente, irmãos, de estarmos entendendo ou não os planos de Deus, devemos sempre confiar nele. Você confia no Senhor, irmãos? Amém? Confiam? Aleluia! Lembra do episódio de Abraão e Isaac? Abraão, mesmo sem entender absolutamente nada do que estava ocorrendo, ele optou por confiar em Deus.
e levou Isaac para o monte Moriá. O que Deus havia falado para ele? Pega o seu filho, o filho da promessa que eu te dei, vai até o monte Moriá e mata ele, e me oferece. Olha, o Senhor me dá um filho, diz que vai fazer dele uma grande nação, e agora pede para levar meu filho para o monte Moriá e matá-lo. Mas Abraão não questionou. Ele poderia ter questionado a Deus. Como não? Parafraseando, Abraão poderia ter pensado assim, irmãos: como pode um Deus que não aceita sacrifícios humanos me pedir o meu próprio filho em sacrifício? Bom, Ele é Deus, eu sou homem. Ele é Criador, eu sou criatura. Ele é grande, eu sou pequeno. Melhor ir para Moriá sob a direção de Deus do que seguir para Canaã seguindo o meu próprio coração. Foi o que deve ter pensado Abraão. Irmãos, eu ouvi um testemunho sobre o pastor Josué. O pastor Josué, irmãos, ele estava enfrentando uma situação financeira horrível. Estava sem dinheiro para nada. Ia no mercado comprar aquelas coisinhas básicas, porque o pastor Josué não tinha dinheiro para pagar as contas ali. Uma vez, irmãos, ele foi para o mercado e Deus falou ao seu coração: Josué, apanhe 2 carrinhos, encha os 2 carrinhos, até não der mais, encha os 2 carrinhos e vá até o caixa de número 7. Irmãos, ele ouviu aquela voz nítida falando com ele dentro do mercado. Aí o pastor Josué, mesmo sem dinheiro para pagar aquela conta, ele obedeceu. Ele não vai questionar a Deus. O barro não pode questionar o oleiro. Não, em hipótese alguma. Aí o que ocorreu, irmãos? O pastor pegou os 2 carrinhos e foi enchendo de coisa. A gente foi colocando, colocou, até os carrinhos ficar cheios. Aí o pastor Josué foi até o caixa do número 7. Como Deus falou com ele, ele obedeceu. Foi até o caixa número 7, com os 2 carrinhos lotados. Chegando ali, irmãos, ficou ali parado um tempão. E nada acontecia, sabe por quê? No caixa 7 não tinha ninguém para atender, irmãos. Não tinha ninguém no caixa 7. E o pastor ficou ali há um tempão. Aí as pessoas passavam, não sei se zombando, né? Falou: senhor, não tem ninguém para atender aí. O caixa está fechado. Oh, obrigado. Passava outro: senhor, caixa fechado. O senhor está esperando o que aí? E ele ficou lá, irmãos. Não arredou o pé. Não arredou o pé. Só o que ele não sabia é que o mercado estava com uma promoção. E ele, enquanto estava parado ali no caixa 7, no microfone ouve-se uma voz: atenção, senhores clientes, o primeiro que se aproximar do caixa de número 7 terá suas compras pagas pela administração deste hipermercado. E ali, irmãos, Deus deu a ele uma grande vitória, porque ele não tinha dinheiro para pagar aquelas compras. Quando Deus falou: pega o carrinho e vai até o caixa 7, ele não questionou a Deus: enche 2 carrinhos, vai lá. Senhor, não tenho dinheiro, não tem como pagar. Senhor, o caixa não está aqui. Obedeça! Se Deus está falando com você, obedeça! Creia no poder de Deus, creia na mensagem de Deus, creia nessa palavra. Creia no plano que Deus tem para a tua vida. Qual é o tema dessa mensagem? Qual é o tema dessa mensagem? Você acredita naquilo que Deus está preparando para a tua vida? Não é o tema, irmãos? Você acredita, irmãos? Quantos acreditam aqui? Então pega 2 carrinhos, irmãos, enche de compra e vai para o caixa 7. Acredite nesse Deus. Acredite no que Ele está falando para você. Vai dar certo. Não vai dar certo. Já deu certo. Confia no poder de Deus. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Ele é Deus. Vamos para o quarto, finalizando essa pregação. Vamos para o 4. Quarto e último. Quem está sob os cuidados de Jesus irá sempre ver coisas maiores. Amém? Você crê nisso? Sempre coisas maiores. Irmãos, Natanael Bartolomeu foi um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E eu queria contar para vocês uma história, tá? Uma história segundo a tradição. Contam que
Quando Herodes, os irmãos sabem disso, está na Bíblia, né? O governador da Judéia, quando falaram para ele que ia nascer o rei de Israel, o que ele mandou fazer? Com as criancinhas de 2 anos para baixo, o que ele mandou fazer? Mandou matar. Ele mandou matar. Teve uma mãe que tinha um filho chamado Natanael Bartolomeu. E, segundo a tradição, segundo a história, ela queria salvar o seu filho. O que ela fez? Ela pegou aquele menino, irmãos, e escondeu debaixo de uma figueira. Nunca ninguém ficou sabendo o segredo daquele garoto, senão o mataria quando ele crescesse. Era um segredo, irmãos, que aquela mulher guardava com ela: vou salvar meu filho. E ela escondeu, irmãos, aquela criança embaixo da figueira. Vamos para a Bíblia agora? Vamos para a Bíblia? Vocês prestaram atenção no que eu falei? Quem quer que eu repita? Prestar atenção? Vamos para a Bíblia agora. João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Presta atenção no que eu contei para vocês, irmãos, segundo a tradição. Presta atenção. Uma mulher tinha um filho chamado Natanael Bartolomeu. Na época de Herodes, ele ordenou que todas as criancinhas morressem, fossem mortas de 2 anos para baixo, porque ele queria matar Jesus nessa idade. Maria foi embora com Jesus daquela região de Herodes, foi embora com Jesus. Mas essa mulher, mãe de Natanael, escondeu ele debaixo da figueira. Vamos para a palavra? Vamos embora. Olha agora, irmãos. Filipe achou Natanael. Irmãos, esse Natanael é aquele que eu estou contando para vocês, tá bom? E disse-lhe: havendo achado aquele homem, havemos achado aquele homem de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, aquele garoto que foi estar debaixo da figueira: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: olha agora, irmãos, olha agora o que Jesus falou: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Olha agora o que Jesus respondeu. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira e crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? Aleluia! De onde é que você me conhece? Eu te vi antes que Natanael te chamasse, antes que Filipe te chamasse, Natanael, eu te vi estando debaixo da figueira. Tu estava ali escondido, foi ali que você foi salvo, não foi? Eu te vi debaixo da figueira. Esse é Deus, irmãos, esse é o Senhor nosso Deus. Jesus disse: coisas maiores do que estas verás. Você crê, irmãos, que você vai ver ainda coisas maiores do que essas? Você crê nisso? Não precisa entender tudo agora não, igreja. Precisa somente crer e confiar que quem tem um encontro com Jesus verá milagres cada vez maiores, e para o resto da sua vida, creia, creia. Vou concluir agora, conclusão. Irmãos, James Edwin, professor da faculdade de teologia do Efton, levou alguns de seus alunos numa rápida viagem à Inglaterra em 1940, irmãos. E ele levou aqueles alunos para conhecer a faculdade daquele lugar, lá na Inglaterra. Irmãos, chegou a hora de ir embora, estava faltando um seminarista, estava faltando um dos seus alunos. E então, irmãos, aquele professor começou a procurar onde que ele está, onde que ele está. Irmãos,
Naquela faculdade, havia um lugar ali, que era a antiga reitoria de Epworth, onde residia a família de John Wesley, um famoso teólogo anglicano. E ao lado da cama de John Wesley, irmãos, tem 2 buracos no chão. Sabe que buracos são aqueles? São os buracos dos joelhos de John Wesley, de tanto orar no mesmo lugar. Aquilo foi afundando, sabe? John Wesley, isso há séculos. Enquanto John Wesley orava, as marcas do seu joelho ficou ali. E aquilo foi feito como um museu, irmão, naquela faculdade. E o professor estava procurando aquele aluno. Aonde ele está? Aonde ele está? Aonde ele está? E quando eles entraram no quarto de John Wesley, encontraram aquele aluno ajoelhado, irmãos, nas mesmas marcas dos joelhos de John Wesley. Aquele homem estava ajoelhado e estava orando, dizendo assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Quero ser como John Wesley. Faz de novo, Senhor. E então, aquele professor falou assim: Billy Graham, levanta, vamos embora, Billy Graham. Você está atrasado. E quem foi Billy Graham, irmãos? Um dos maiores evangelistas da história da humanidade. Ele morreu, se me falha a memória, agora, o ano passado. Um dos maiores evangelistas da história da humanidade foi Billy Graham, um pastor batista, lá dos Estados Unidos. E sabe onde ele estava? Ajoelhado com nas marcas de John Wesley, dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. E Deus fez de novo na vida daquele homem. Os nossos jovens, as pessoas em geral, estão buscando riquezas, estão buscando coisas que não edificam a vida espiritual, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores, de homens, mulheres e jovens e crianças. Se disponha em suas mãos para fazer a sua vontade e diga para Ele: faz de novo, Senhor. Eu posso não estar compreendendo qual é o plano, o que o Senhor está preparando para a minha vida, mas faz de novo. Faça como fez John Wesley, faça como fez Billy Graham, faça isso na minha vida. Eu quero fazer a diferença neste século em que estou vivendo. Faz de novo, Senhor. E Deus vai te dar uma unção toda especial nesta noite, e o milagre vai acontecer na sua vida. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. É evidente, irmãos, que antes de conhecermos a Deus, 1 milhão de coisas passam por nossas cabeças, até que aceitamos pela fé. Mas a partir de que fomos convencidos pelo Espírito Santo de que Deus é bom, os questionamentos passam a ser evidências de que nós ainda estamos com o nosso coração dividido. Vamos parar de questionar a Deus, vamos acreditar mais, igreja. E você, meu irmão, minha irmã, haveria alguma coisa difícil para Deus? Você ainda quer permanecer com esse espírito questionador? Deixe de questionar a Deus. Até quando isso vai perdurar? Não percebe que quando aceitamos o senhorio de Jesus, devemos passar-lhe uma procuração em branco assinada e confiar incondicionalmente nele? Confia. O que eu faço agora, tu não sabes, mas tu o saberás depois. Não temas, irmãos, cresce somente, recebam esta palavra, pois ela veio de Deus. Amém, queridos? Se você pode nessa hora aplaudir Jesus bem forte, faça isso. Aleluia, glória a Deus.